Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês já sobre a preparação do Clube do Remo para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Atlético. Mais uma decisão na Série B, o Leão Azul que recebe a equipe de Minas Gerais no Bamparabaenão, inclusive com as vendas dos ingressos já iniciadas e com filas aí pela cidade. Casa cheia mais uma vez no próximo sábado em mais um jogo para o Leão Azul. As chances de acesso que aumentaram para o Clube do Remo, nós vamos conversar com vocês aqui a respeito desta porcentagem aí de acesso para a Série A e também falar a respeito do jogo, um pouco mais do jogo de ontem, né, sobre os destaques, quem poderá retornar para o próximo jogo e também a respeito do desabafo do executivo de futebol do Clube do Remo. Vou explicar para vocês neste conteúdo. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que deu o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, que inclusive foi parceira nossa no vlog especial ontem no Colosso do Bengola, onde a gente conversou com muitos torcedores, deram apoio aí também com a Bet da Sorte se cadastrando e concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo quando a gente bater a meta aí de 100 novos cadastros. Então não perde tempo, pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code na tela e também clica no link do primeiro comentário fixado e você pode por lá montar os teus palpites com os jogos do futebol nacional, internacional e claro com os jogos do Clube do Remo. Bet da Sorte, sua felicidade aqui, jogue com responsabilidade. Galera, primeiramente eu queria conversar com vocês a respeito das chances de acesso aí para a Série A do Campeonato Brasileiro atualizadas, né? A gente sabe que a cada rodada os matemáticos colocam ali as probabilidades de acesso para a elite do futebol nacional. O Coritiba nesse momento é a equipe que tem mais chances de acesso segundo aí as estatísticas. Inclusive, a fonte dessa pesquisa é o Departamento de Matemática da UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais. O Coritiba tem 93,5% de chance de subir para a elite do futebol nacional em 2026. O Criciúma tem 71,8% de chances de chegar à elite. Já o Novo Horizontino tem 65,7% de chance e a Chapecoense nesse momento tem 48,2% de chance de chegar à Série A. O Goiás, que é o quarto colocado, tem menos porcentagem, né, do que a Chapecoense que está fora. Vai ter, inclusive, agora na próxima rodada o confronto direto lá em Goiânia. O Goiás tem 38,6% de chance. Inclusive, né, para muita gente, Goiás já estava na Série A. Inclusive para a famosa imprensa de Goiânia, que adora falar besteira, né, sobre os times do Pará, sobre o Remo, principalmente, para engajar aqui com nossa audiência. E eles falavam, né, jogavam aí a soberba lá para cima, dizendo que Goiás estava garantido. Tá aí, ó. Goiás cada vez mais caindo de porcentagem, inclusive com o Mancinho demitido, agora com o Fábio Carilli tentando aí levar o Goiás à primeira divisão. Já expliquei para vocês que o Goiás vai ter uma tabela muito complicada nesta reta final de Série B. O Clube do Remo aparece na sequência com 31% de chances de chegar à primeira divisão. Olha, essa porcentagem aqui que já foi de 9%, de 5%, vai aumentando, obviamente, com a sequência de vitórias que o Clube do Remo tem tido. São 4 vitórias seguidas e o Remo, de novo, tem um jogo em Belém do Pará no próximo sábado contra o Atlético. O Atlético Paranaense, que chegou a ter ali 7 vitórias seguidas, recuperou um prejuízo muito grande no campeonato, mas já está 3 jogos sem vencer. Ontem empatou com o Avaí e ficou na 7ª posição, tem 28%. Cuiabá em seguida com 13%, CRB com 6% e o Atlético Goianiense com um pouco mais de 1%. Esses são os clubes, né, do primeiro até o 10º com chances de acesso à Série A
de 2026, já é o que eu falo para vocês, é rodada a rodada, é jogo a jogo, para a gente ir somando isso e buscando as possibilidades de chegar na elite do futebol nacional no ano de 2026. Galera, conversar um pouco mais com vocês sobre o jogo de ontem, né? Porque foi muita emoção ontem, né? Adrenalina lá em cima, entrega, disposição, mas a gente precisa falar também aqui sobre a questão tática, né? Eu discordo de alguns torcedores que estão dizendo que o Remo não jogou nada ontem. Sabe, eu vi isso também na imprensa, falando que o Remo não jogou nada, que a atuação do Remo foi preocupante. Cara, aquele primeiro gol do Remo, o cruzamento ali do Nico Ferreira pro cabeceio do Caio Vinícius, é de uma equipe que está treinando, de uma equipe que está sendo ajustada. Aquilo ali não é uma jogada qualquer, é uma jogada que é treinada claramente na semana. A gente viu isso contra o Atlético Paranaense, vimos isso agora contra o nosso rival e também vimos isso, como eu disse no vídeo do meio-dia, contra o CRB. O segundo gol do Remo foi um gol muito bonito também, é que foi um gol ofuscado, porque logo em seguida o Paysandu fez, né, o primeiro gol, mas o Nico trabalha a bola pelo meio, encontra o Sávio, que toca de primeira pro Pedro Rocha, infiltra e toca pro Pedro Castro atrás, pisar na área e fazer a finalização. Então, tirando ali a questão emocional de um repá, que é natural de um clássico, eu não vejo sinceramente que o Remo fez um jogo ruim. Discordo completamente. Foi um repá sensacional ontem. O Paysandu teve que se entregar, o Paysandu teve que ir pro desespero. E dependeu muito das individualidades do Maurício Garcês, que é um baita de um jogador. E deu certo, né? Eles conseguiram diminuir com o Garcês e depois empatar com aquele lance ali. Em que a bola rebateu e o cara conseguiu fazer o gol, o Wesley conseguiu fazer o gol. Teve, é verdade, a chance de virar o jogo com o Carlos Eduardo, mas no momento também que o Remo estava ali totalmente ofensivo, né? Buscando o seu terceiro gol também, e depois saiu o belo gol do Diego Hernandes. Então, é um Remo que está em construção, é óbvio, o próprio Guto Ferreira já falou isso, é jogo a jogo, mas ontem eu discordo de quem disse que o Remo não jogou bola. Para mim o Remo fez sim um bom jogo ontem. E claro, repito, com o ingrediente do repá. Gente, repá é um jogo sempre atípico. Contra o Atlético, por exemplo, claro, vai ser um jogo difícil, o Atlético é uma equipe que merece respeito, mas é claro que a vibe vai estar totalmente diferente. Não é um estádio dividido ao meio, com aquela acústica do Mangueirão, infernal. Não, mano. É outra atmosfera. Uma atmosfera totalmente a favor do Clube do Remo. E, obviamente, o Atlético, sabendo disso, vai chegar aqui e não vai se atirar para cima do Remo. Então, óbvio que a nossa obrigação é de vencer, mas sabendo que a atmosfera em relação ao clássico vai ser totalmente diferente. Para esse jogo contra o Atlético, o Remo deve ter retorno natural do Marcelinho, como eu disse, e tem outras possibilidades de mudanças, como, por exemplo, a volta do Diego Hernandes, quem sabe para o time titular. Só não sei quem vai sair. Para mim, quem sairia, repito, é o João Pedro, mas tudo isso vai ficar aí a cargo do técnico Guto Ferreira, né? Hoje, uma atividade que não foi para todos os jogadores. Amanhã, o retorno às atividades com todo o elenco azulino. E detalhe, os ingressos já começaram a ser vendidos, pessoal. No valor de R$ 80,00 a arquibancada da 25 e R$ 80,00 a arquibancada da Almirante Barroso. E você, sócio torcedor, não esquece de fazer o check-in, hein? Para você não ficar fora do jogo. Conheço alguns sócios que esqueceram de fazer o check-in pro repá, tiveram que comprar ingresso, tiveram prejuízo, compraram de cambista. Então não perde tempo, compra logo aí, ou faz logo o teu check-in, você que é sócio, e compra logo o teu ingresso, para não depender de check-in nem de cambista. Outra coisa, muita gente está reclamando do valor da taxa do site da Ingresso SA. Por quê? Porque eles estão colocando uma segunda taxa lá de um e pouco, né? É uma segunda taxa, tipo uma taxa de serviço. Tem a taxa de R$ 8,00, se eu não me engano, e uma taxa de um e pouco. Ou seja, tu paga ali um pouco mais de R$ 90,00. O ingresso é 80, mas tu paga 90. Então, a diretoria do Remo precisa conversar aí com o site Ingresso SA para diminuir essa taxa, porque realmente está complicado. A galera reclamando muito de uma segunda taxa agora, né, gente? Enfim. Mas logo esses ingressos vão esgotar aí, sem dúvida alguma, no máximo amanhã. Agora há pouco à tarde eu olhei, ainda tinha as duas arquibancadas, mas já tem filas pela cidade aí. Já tem filas para comprar esses ingressos para o jogo do próximo sábado, 8h30 da noite, do Bom Parabainão. Lembrando, hein, esse jogo vai ser no Bom Parabainão e o jogo da Chapecoense também, daqui a 2 rodadas, na 35ª rodada também vai ser no Bainão. Só o jogo contra o Goiás
que tem aí a possibilidade de ser no Mangueirão. Beleza, pessoal? O Remo, pessoal, colocou também jogadores na seleção da rodada, tá? Marcelo Rangel tá aí sendo votado, o Caio Vinícius, Diego Hernandes e também o Guto Ferreira. Mais uma vez o Guto Ferreira aí como candidato a melhor treinador da rodada. Você pode votar lá pelo perfil do Brasileirão da Série B. Agora eu queria conversar com vocês a respeito do desabafo do executivo Marcos Braz. Gente, que desabafo é esse? Onde ele deu essa declaração? Onde ele falou sobre isso? Não, gente, ele não gravou nenhuma entrevista desabafando, mas eu tive ontem uma conversa com o Marcos Braz lá na beira do campo, né? O meu amigo Sergei, que faz parte da equipe do Chaves, tentou entrevistá-lo, né? Ele disse que ele não daria entrevista por conta ali do movimento da imprensa na beira do campo, porque também, segundo ele, né, o Chaves remista só bate, o Chaves remista só ataca, o Chaves remista só critica o trabalho dele no clube do Remo. E eu tive uma conversa bem franca com ele a respeito disso, porque eu fui muito claro em relação a tudo isso, de que as minhas críticas em relação ao trabalho do Marcos Braz é pura e exclusivamente em relação ao critério dele de manter na época o Antônio Oliveira. Inclusive ele disse o seguinte para mim: poxa, você só quer me entrevistar agora quando as coisas estão indo bem, né? Quando o Remo está numa fase boa. E eu falei, negativo. Eu tentei, e vocês são testemunhas aqui no canal, de que eu tentei trazer tanto o Marcos Braz como também o Antônio Oliveira na época para uma entrevista, mas isso foi negado pela assessoria de imprensa. Tudo que a gente faz aqui no canal, pessoal, é através de assessoria de imprensa. Eu não sou de estar ligando para ninguém, né, antes de falar com a assessoria, né, fazer chamada de vídeo, como, por exemplo, alguns membros da imprensa fazem, né, direito de cada um, mas eu particularmente não acho bacana isso. Eu acho uma coisa muito invasiva. Eu prefiro marcar com a assessoria antes e depois de marcar com a pessoa. E eu nunca consegui, através da assessoria do Remo, esse contato com o Marcos Braz. E ele perguntou isso para mim ontem, e eu expliquei para ele. Pô, tentei marcar contigo e com o Antônio Oliveira na época, e foi negado para mim essa entrevista, né? E cara, eu falei para ele inclusive isso, né? Ele falou, porque o trabalho do jornalista eu entendo, mas só criticar. Como eu falei para ele ontem e já falei para vocês também. O ponto do Antônio Oliveira foi o maior motivo de críticas em relação ao trabalho dele. Agora, eu não posso fazer uma crítica sobre o que está sendo feito internamente no Remo, porque eu não estou lá dentro. Na parte administrativa, por exemplo, na questão do CT, que a gente sabe que ele está por trás aí para tentar trazer recursos para o CT. Então, gente, eu falei isso para ele, falo isso para vocês aqui. Eu sei que tem gente que defende muito o Braz aqui, gosta muito dele, mas a minha crítica nunca foi em relação à parte pessoal. Eu falei isso para ele ontem, tá? Foi sempre em relação à questão de escolhas, como no caso do Antônio Oliveira, que complicou muito as nossas chances de acesso. Se agora a gente consegue sonhar com a primeira divisão, é com o trabalho do Guto Ferreira, porque se fosse pelo Português, nós estaríamos muito ferrados ainda, talvez lutando contra o rebaixamento, porque era um trabalho que não tinha futuro. Ele até comentou, né, comigo, pô, não nasci grudado com o Antônio Oliveira. Eu falei, pois é, porque demorou tanto para demitir então. Inclusive, né, ele prometeu, depois que passasse essa fase aí do Clube do Remo, essa fase de reta final de Série B, ele ia marcar uma entrevista com a gente, vai bater um papo com a gente, para esclarecer algumas coisas, a gente tentar tirar outras dúvidas com ele, né? Fazer uma entrevista bacana. Ontem, inclusive, o Júlio César estava lá no gramado, né? Do Mangueirão, visitando e tal. E tinha todo o staff do Remo por trás, né? Para fazer ali a assessoria para ele. E a gente vai bater esse papo com o executivo de futebol do Clube do Remo no momento certo. Repito, galera, todas as minhas críticas aqui, seja em relação a Marcos Braz, ao Tonhão, como o Tonhão já errou e eu vim criticar aqui. Na época do Fábio Bentes também, o Fábio Bentes errava, a gente vinha aqui e criticava. Treinadores, executivos, o próprio Papelinho também. Ano passado, na Série C, quando as coisas não estavam dando certo, a gente veio aqui e criticou o Papelinho. Então, pelo menos aqui no Chaves Remista, o Chaves Remista não foi feito só para criticar. Não foi feito só para apontar o dedo para defeitos. Muito pelo contrário, a gente incentiva muito o Clube do Remo. Faz a nossa parte como influenciador também. Não canso de sortear ingresso aqui, camisa. Ajuda o torcedor da maneira que eu posso. Incentivo vocês a irem pro estádio. Pô, eu tava muito feliz no estádio ontem, né? Num clássico Repá aí, a galera lá fora, com carinho da galera. Todo mundo confiante numa vitória. Mas tudo isso só foi possível porque também a torcida criticou. A torcida bateu naquela tecla. Eu acho que em relação a isso, falei pro próprio Braz isso, ele precisa entender que as críticas vão acontecer.
pelo menos na minha parte, eu não sou de ficar puxando o saco. Não tô no bolso de ninguém, como dizem por aí, né? Eu faço um trabalho muito transparente aqui no YouTube, sem precisar babar ovo de ninguém. Então isso é muito importante. O Remo tem que estar acima de qualquer pessoa, né? Como eu falei pra ele, né? Ele falou pra mim assim: pô, eu trabalho há 20 anos com futebol e eu sei o que eu tô fazendo. Eu não duvido de que ele sabe muito de bola. Não duvido, ele foi vice-presidente do maior clube do Brasil, que é o Flamengo, né? Mas é necessário entender o lado do torcedor também. Agora, é claro, ataques pessoais, né? Calúnia, difamação, isso aí realmente não tem como defender, né? Quem faz isso realmente é complicado. Então, é isso, pessoal. É uma transparência com vocês aqui também sobre o que a gente conversou. E, segundo o Braz, prometeu, né, em breve, bater esse papo com a gente aqui no Chave Gemista para esclarecer outras questões em relação ao futebol do Clube do Remo. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai para a Série A no ano que vem. E o Remo vai seguir evoluindo dentro e fora de campo. Galera, não esquece de deixar o like, é muito importante, de verificar a tua inscrição aqui no canal, de compartilhar com seus amigos, de hypar o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!